palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Jeremias 18, ó. Dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Quem veio ouvir a palavra de Deus hoje? Quem veio ouvir? Desde que eu me entendo por gente, mesmo quando eu era pequeno, a minha mãe, ela não conhecia Deus direito, adorava de forma errada. Eu aprendi que quem quer ouvir a palavra de Deus vai na igreja, não é verdade? Deus falou com o profeta assim, vai à olaria. Você sabe o que é uma olaria? Quem sabe o que é uma olaria? Jeremias estava bem atribulado, sabe? Lá no capítulo 16, Deus ele estava repreendendo o povo, os reis, por causa da idolatria. Um pouco antes aí. Olha lá. A vida o quê? E mais para frente, ele clama a Deus, no 17, até que Deus demonstra indignação. Lá no 17 fala assim, que os que se apartam do Senhor, os que deixam o Senhor serão envergonhados, os que se apartam do Senhor terão o seu nome escrito no chão. Porque aquele povo ali, ele estava revoltado com Deus, como hoje. O mundo hoje está revoltado com Deus. O mundo se corrompe, a humanidade se corrompe cada vez mais. Hoje eu falei sobre corrupção. Quem assistiu? Os leigos acham que corrupção é comprar alguém ou se vender para alguém. Não necessariamente. Isso aí é o mínimo. Faz parte. Mas isso aí é o mínimo dentro da corrupção. A corrupção maior é o homem se tornar como animais irracionais. A corrupção maior são as pessoas se odiarem, se detestarem, julgarem umas às outras. E isso é corrupção também. Eu já vi tanta gente falando, às vezes eu ando por aí, ou lá no centro da cidade, umas lojas de pesca, aí tem uns bolinhos. Você viu lá o fulano, aquele é um corrupto, não sei o quê, papapá. Dono de loja. Um dia eu estava numa loja e o sujeito estava falando mal dos corruptos. Daqueles que foram denunciados e alguns provados, né, depois de investigação. De repente, chega um funcionário dele e fala assim, patrão, o fiscal está aí. Ele puxou a gaveta, tirou um dinheirinho, ela falou, dá lá para ele. Aí eu fiquei olhando para a cara dele, ele falou, o senhor está vendo, não é fácil não. Eu falei, mas isso aí não é corrupção? Eu falei, mas o senhor já viu, né? Eu falei, não, que eu vi o senhor criticando lá o político. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Você dá uma propina no trânsito porque você infringiu a lei e alguém quer te multar ou prender o seu carro, dá R$50, é a mesma coisa. A diferença são os valores. Mas não existe pecado pequeno ou pecado grande. Pecado é pecado. Corrupção é corrupção. Só que não é esta corrupção que a Bíblia está dizendo.
também essa, mas a corrupção maior, quando alguém perde a fé, está se corrompendo. Quando alguém contrai um ódio, uma mágoa, está se corrompendo. Quando alguém faz uma fofoca, está se corrompendo. Eu já vi tanto isso entre os bispos. Eu não tenho vergonha de chegar para um bispo e falar: você está sendo corrupto. Por quê? Porque você está fazendo fofoca do outro. Você está dizendo: o outro ligou para mim e falou isso, isso e isso. É corrupto. Está se corrompendo. Então nós falamos sobre isso. E aí, o povo com isso começou a ter problemas crônicos. E não está diferente hoje. Você sabe que o mundo está abalado. Cada vez surge uma doença nova. A Bíblia fala das boas novas. O que são as boas novas? São as notícias agradáveis, boas, agradáveis, né? Que edificam. Hoje nós temos ouvido tantas más notícias, infelizmente. E as pessoas se perdem. A igreja luta tanto para pregar. Você nem tem ideia, é só olhar a estrutura. Mesmo com a igreja desse jeito aqui, para a gente aprovar, para funcionar aqui, você não imagina o trabalho que deu. O senhor pagou tanto, eu não paguei nada. Eu paguei para construir. Porque quantas vezes já chegaram lá no Brás, fiscais naquela época, quem lembra? Eu vou fechar a igreja, a não ser, eu falei: vá para os quintos infernos, fecha e vai logo para o inferno, eu falava para ele. Eu falava: pode fechar. E saiu daqui, você vai logo para o inferno, não me pede o endereço que eu não sei onde é. Que eu não vou dar nada. Não. E aí fecharam, lembra? Quem lembra disso aí? Fechou. Se eu tivesse dado tanto, não dei tanto, não dei nada e está lá aberto. Então é o seguinte: dá dor de cabeça, apanha. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado, bendito, é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Está ali no Jeremias. O povo se corrompeu, a idolatria. Você quer ver uma coisa? Você quer ver um outro tipo de corrupção que é um dos piores, das piores corrupções. É engraçado que a humanidade, a sociedade fala muito de corrupção. Quando alguém se ajoelha diante de uma imagem de escultura, está se corrompendo. Quem sabia disso aí? E isso é terrível, terrível, terrível. Isso. Por favor. Então, a corrupção é muito maior do que comprar alguém ou se vender para alguém. É muito mais do que isso. Se você está com raiva de alguém, você já se corrompeu. Porque a Bíblia manda perdoar. Amém? E quando o povo estava numa situação que não parecia ser irreversível, estava acabado o povo. Hoje eu vejo a humanidade parecida, sabia? Guerra, todo tipo de imundícia. Por exemplo, a igreja ela é tratada de um jeito hoje que dá tristeza. Se alguém quebrar uma perna aqui e sair na imprensa, no outro dia eles fecham a igreja. Você sabia disso aí, não? Sabia? Você já viu isso aí? Uma vez desabou o teto de uma igreja que falaram mal do pastor,
da obra, e um monte de besteira, interditaram, e saíram interditando igreja, caiu de uma, saíram interditando outras. E esses dias, eu vi numa reportagem, num jornal, no carnaval, um carro alegórico que saiu passando em cima das pessoas, aí só iam recolhendo os corpos, machucados, feridos ou mortos, não sei, levando para o hospital, e o povo continuava lá. Falei alguma besteira ou não? Falei ou não? Se fosse igreja, interditava na hora. Quem sabia disso? É o mundo corrompido. É. E no outro dia teve desfile, e já teve de novo. E a mesma escola continuou desfilando. Ah, leva esses copos aí, leva esse daí que a gente vai continuar aqui. É o mundo. Aí o senhor que não gosta de mim fala, o que tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Vem ficar no meu lugar aqui para você ver. Porque se eu espirrar aqui, eu vou ser processado por estar botando gripe no povo. E aí você vê essas barbaridades, ainda recebe a ajuda do governo. São as leis. São as leis. Só recebe ajuda também por causa das leis que vocês fazem lá. Vou nem falar de você que você chegou lá agora. Mas mais uma lei dessa eu te ponho no meio também. É. Porque recebe... Que lei é essa para dar dinheiro para a escola de samba? Vai trabalhar, não ajuda ninguém. Vai dar dinheiro para a escola de samba? Negativo. E aí a gente pede oferta, além de não ajudar a gente em nada, a gente pede, ainda chama a gente de ladrão. Ô raça de víbora. Não é fácil não, igreja. Não é fácil. É ignorância. Isso é um mundo corrompido, sabia? É corrompido. Aí daí vem as dificuldades. Não há prosperidade na terra. Você quer ver uma coisa? Lá em 2 Crônicas, se eu não me engano, no capítulo 7, versículo 14, Deus ele fala assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei o quê? O que é isso, sarar? Sarar é o quê? Então a terra está o quê? Está o quê? Doente. Não chove regularmente. As estações do ano, você às vezes confunde e acha que está no inverno e está no verão, às vezes você acha que está no verão e está no inverno. Quem já percebeu isso? Está tudo de cabeça para baixo. Por quê? Porque o homem fez isso. Porque o homem se corrompeu, a humanidade se corrompeu. Até brinquei com a minha sogra. A minha sogra tirou foto de um cacho de banana um dia desse. E o umbigo da banana estava para cima. O cacho da banana. Tá lá, eu nunca tinha visto também. Ela falou, o que é isso? Eu falei, o mundo está de cabeça para baixo. Eu nunca vi isso também não. Não fica pendurado, o cacho da banana é pendurado, o umbigo não fica. Estava para cima, o cacho para cima, tudo para cima. Eu falei, agora eu vi que o mundo está de cabeça para baixo, falei para ela. Eu até achei que era do celular dela, fui ver, é verdade, o umbigo está para cima mesmo. Falei, que danado é isso, tem que mostrar isso para o povo. Vou mostrar isso na televisão qualquer hora. Então, montagem. Quem montou o pé de banana, minha filha? Ela falou que é montagem, o pé de banana. Eu não fui ver foto na orelha, eu fui ver o pé de banana na terra lá no sítio. Está lá o cacho para cima. Ela falou que é montagem, já está corrompido, tadinha. Ué. Está vendo? Eu disse, ó. Que montagem, quem montou o cacho de banana lá, está lá, na bananeira está lá, está para cima mesmo.
Você está vendo? Isso aí é porque ficam falando negócio de montagem, sabia? Ah, pai, coitado. Gente, é incrível, mas o mundo só tem uma saída mesmo. Aliás, a ciência provou esses dias, chegaram à conclusão seguinte, que falaram de Deus, não, que eles nem conhecem a Deus, né? Falaram, depois de analisar o homem, submeter o homem a testes, o homem para sobreviver só precisa de água, pão, ou seja, comida, luz e ar, mais nada. Aí Jesus disse, eu sou o pão, e hoje, ali em Jeremias mesmo fala, abandonaram o Senhor, as fontes das águas vivas, né? E Jesus disse, eu sou a luz, e eu e você só vivemos porque Deus soprou esse ar em nós. A gente era um pedaço de barro, um monte de barro. Nós já fomos bonecos de barro, aí Deus soprou. Foi o que Deus fez no bebê ali agora. Deus soprou no bebê, o bebê estufou a barriga da mãe. Igreja, conclusão, eu não sou cientista, mas tomando por base o que eles comprovaram, o homem só precisa de Jesus, mais nada. Porque ele é luz, é pão, é ar e é água. É? Aí o profeta ficou meio zurito. O profeta é homem, né? As pessoas acham que o profeta é super-homem, não é nada. Não tem negócio de super-homem, não. Não tem super-homem, não, meu filho. Você viu a facãozada, o sangue para todo lado? Se fosse super-homem, o facão amassava a boca, né? Você não... Quem que viu? Quem viu? Mas já tá bom já, ó. É. Eu fui em Israel, um judeu que viu na CNN internacional, não? Ele viu, ele ficou me esperando lá. Ele falou, eu quero ver o pastor, o profeta que está vindo do Brasil aí. O que levou a facãozada, poucos dias já está aqui. Acho que tinha uns 15 dias que eu tinha levado, eu fui para Israel, né? Ou menos, né? Aí o profeta lá, ele é parente do Tomé, porque ele é judeu também. Olha lá, ó. Uai, está bem melhor, hein? É, mas facão não aguenta de novo, não. Você está doido? Aí, eu cheguei lá, o cara veio. Ele falou, puxa, é verdade mesmo, o judeu falou. Eu digo o seguinte, não existe super-homem, não. Não, isso é besteira. O profeta chora, sente dor. É? Também o profeta não prega a vida dele, ele prega a Cristo, ele prega o Evangelho, ele prega... Eu não vim pregar, eu não resolvo nada. Mas eu tenho um amigo que resolve. Tá bom assim? Ou você não acredita? Quem acha que ele é meu amigo? Ah, é. Quando eu era jovenzinho na obra, eu cantava uma música. Conheci um grande amigo. Você lembra? Ele é filho de... Você sabe essa música? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quem fez essa música tem mais de 18 anos que morreu, sabia? Paulo César, né? Não é isso? Do Rebaião. Conheci um grande... Você lembra? Ele é filho de Deus Pai. E o seu nome? O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Amém. Rapaz, você sabe? Com 18 anos? Sim, senhor. Puxa.
Vocês não conhecem essa música. Quem nunca ouviu essa música? Nunca ouviu? Aí, ó. É tudo novinho, tá vendo? Mas na fé, entendeu? Ó. É bonita essa música, hein? É do Rei Baião. Eu, quando era jovenzinho, eu fui num show deles. E eu levei um susto, porque eu estava sendo convidado para ir à igreja, eu estava começando na igreja, aí eu fui num show deles. Aí o Paulo César, que é aquele cabelão, olhou para mim e falou: você está com vergonha de Jesus? Eu estava, né? Quase que eu falei: estou. Falei: mas que ele sabe? Eles fizeram um show lá na rua Alfred, aquela calçadão, encheu de jovem, eu estava lá. Só que era, né? Eu fui assim, né? Com aquele jeitão deles, né? Eu falei: eu vou lá, porque aqui esses caras. Mas eu não queria saber, não, de Jesus, não. Mas ele olhou para mim e falou: você está com vergonha? Aí ficou olhando para mim: vamos cantar. Eu falei: vou ter que cantar? Aí ele começou: conheci um grande amigo, ele é o Filho de Deus. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. Vocês conheciam isso aí? Conhecem, né? Mas tem muito tempo que você não escuta, né? Eu era menino ainda, imagina. Também não tem tanto tempo que eu era menino, né? Peraí, ó. Igreja, Deus chamou o profeta e falou: profeta. O profeta estava muito triste, sabe? Você já viu um profeta triste, já? Quem já viu? Eu já vi. O profeta estava meio perdido, sabe? Porque o profeta é homem, né? Aí quando o profeta está meio perdido, você sabe qual é a voz que ele quer escutar, sabe? A de Deus. Tem vezes que eu acordo de madrugada e falo: Senhor, eu queria te ouvir hoje. E aí eu fico em silêncio. Eu abro a palavra. Daqui a pouco eu começo a chorar sozinho, porque eu começo a ouvir o meu Deus. Ele fala: faz assim, assim, assim. Então, ele falou para o profeta assim: ó, desce à casa do oleiro, porque lá ouvirás as minhas palavras. Que coisa, hein? É que aquele profeta lá era muito abençoado. Talvez se fosse um de nós hoje: mas Senhor, na olaria, não é melhor ir na igreja? Não é melhor ir no monte? Não, vai lá na olaria, na casa do oleiro. Aí o oleiro estava lá. Ela desceu. O oleiro estava trabalhando o barro, fazendo um vaso. Sabe o que eu estava meditando essa madrugada, nessa palavra? Eu estava meditando. E eu fiquei imaginando, igreja, Deus é tão extraordinariamente grande. Tem uma passagem que ele fala assim, que toda a população do mundo, todas as nações são como um pingo que cai de um balde. Quem já viu isso aí? Acho que eu falei um dia desse, foi domingo, não foi? E olha com quem que Deus se compara. Você acha que é possível Deus se desequilibrar
e permitir que eu e você venhamos cair e nos quebrar todos? Não. Mas o oleiro desequilibrou, dá uma olhada para você ver, ó. Desequilibrou-se e o que aconteceu com o vaso? Caiu. Mesmo assim, Deus ele fala, ó, vocês são nas minhas mãos como o barro nas mãos. Mas é muito mais do que isso ainda, né? Porque o oleiro é um homem. Deus não. Deus não vai deixar você se quebrar, não. Não, não vai. Ah, não vai mesmo. Deus não vai permitir que venhamos nos quebrar, igreja. Sabe por quê? Porque até o oleiro, o vaso só escapou da mão dele porque era a vontade de Deus. Porque Deus não ficou falando no ouvido do profeta. Deus mandou ele observar como o oleiro trabalhava o barro em silêncio. Aí o vaso caiu e o oleiro pegou o barro e fez de novo. Deus falou, agora eu entro. É assim que eu faço com vocês. Mas o vaso só caiu porque era a vontade de Deus que caísse. Porque até o oleiro, que é um comedor de angu, o vaso só escapa da mão dele se for da vontade de Deus. Só escapa se for a vontade de Deus. Igreja, isso é profundo, igreja, isso aí. Você acha que o oleiro sabia do assunto de Deus com o Jeremias, com o profeta? Sabia ou não? Claro que não. O oleiro sabia? Não, o oleiro... Quem conhece uma olaria? Quem conhece? Eu já trabalhei em olaria. Se eu fazia vaso, fazia nada, fazia tijolo. Tijolo é mais fácil, tem a forma lá. Eu botava o barro lá dentro e passava uma talisca, né? Ou tipo uma colher de pedreiro, mas é de madeira. E jogava um pozinho em cima para ficar certinho, né? Passava de novo e pronto. E aí e na hora pegava aquela forma com 4 tijolos, aí batia lá no chão. Batia no chão lá e voltava e enchia de novo. Eu trabalhava lá. Os mais espertos, os mais inteligentes, assim, mexia com o vaso. Aí fazia o vaso, fazia. Eu ainda falava, um dia eu chego nesse ponto. Eu cheguei nada, fui mandado embora antes. Então, eu falava, eles vão ter que melhorar meu ordenado aqui, me botava na parte dos vasos, mas botava nada, senão eu ia fazer vaso torto. Mas o oleiro não sabia do assunto. Não sabia. Eu queria que você prestasse atenção no que Deus vai falar conosco. Em primeiro lugar, o assunto era entre Deus e o profeta. Amém? Ninguém mais sabia, nem o povo, nem o oleiro. E o oleiro fazia parte do povo também. Só que, sem o oleiro saber, Deus estava usando para ensinar o profeta. Quem é maior, um oleiro ou um profeta? Teoricamente, profeta. Você acha normal um profeta ir na olaria para consultar o oleiro? Mas é normal um oleiro ir na igreja consultar o profeta. Quem concorda? É isso. Você acha que o profeta, o apóstolo vai no palácio do governo ou na prefeitura consultar o prefeito, consultar o governador? Mas quem já viu o prefeito e o governador aqui vir consultar o apóstolo? É espiritual isso. Mas olha onde Deus mandou o profeta. Vai lá na olaria. O oleiro não sabia de nada. Nada. Só que, como Deus precisava naquele momento mostrar ao profeta o estado que ele ia deixar o povo dele,
Eu tenho comigo, igreja, eu tenho certeza que esse foi o vaso mais perfeito que aquele oleiro fez na história da carreira dele. Porque Deus trabalhou nas mãos dele. Eu fico imaginando o oleiro, o pedreiro lá, o oleiro, quando viu o vaso, quando ele terminou aquele vaso, depois dele ter se esborrachado, ele deve ter botado a mão na cabeça, não é possível. Logo esse que caiu e quebrou foi o melhor vaso que eu já fiz até hoje. Por quê? Porque Deus estava no assunto. Deus estava no trabalho. E quando Deus está no trabalho, a coisa acontece do jeito que Ele quer, igreja. Do jeito que Ele quer. Acontece do jeito que Ele quer. Eu queria ver pelo menos uma foto desse vaso, porque deve ter ficado perfeito demais. Quer dizer, desculpa a redundância, perfeito, né? Demais. Mas deve ter ficado perfeito. Porque o profeta tinha que ver. Quem dá habilidade a qualquer profissional, seja oleiro, seja pedreiro, seja médico, marceneiro, motorista, qualquer piloto, quem dá habilidade é Deus, quem dá os recursos é Deus, aprenda isso, ponto. Não discuta isso. Eu sou o melhor pedreiro do bairro. Foi Deus quem te deu isso, então. Olha, eu sou um marceneiro assim, assim, assim. Deus te deu isso. E não discuta isso, porque eu já vi marceneiro, carpinteiro, de primeira linha, perder um dedo. Porque se o sujeito tivesse poder mesmo, ele não perderia um dedo, não é verdade? É ou não é? Então, o profeta foi lá escutar o oleiro, ó. E o oleiro quietinho trabalhando, o profeta deve ter ficado pensando assim, peraí, esse homem do jeito que ele está ocupado com esse vaso aí, e também tentando ouvir, né, o que Deus vai me falar? Aí o vaso no chão, ó. Eu sei que há uma diferença muito grande entre Deus e aquele oleiro, né? Deus é Deus, o oleiro é homem. Primeiro que Deus não deixa o vaso cair das mãos. E Ele próprio foi que provocou a queda daquele vaso, sem o oleiro saber. Só para dar um exemplo prático. Quem entende o que eu estou falando? Tirando isso, Deus, Ele permite a situação chegar, às vezes num estado crítico, como daquele casalzinho, os pais ali, para fazer o milagre. Não que Deus cause mal, Deus não causa mal, está escrito isso. Deus não tenta ninguém com o mal, mas o mal já está aí. O mal, eu e você criamos o mal, porque nos corrompemos com facilidade. E eu expliquei o que é se corromper. Quando você se aborrece em demasia, você já está se corrompendo. Você sabia disso aí? Mas o que Deus quer que saibamos é que Ele é o tipo de oleiro que o vaso não cai das mãos. E se por acaso Ele pegar um vaso quebrado, é porque já chegou quebrado nas mãos dele. E Ele põe ele inteirinho, igreja. Inteirinho. Inteiro. Pode ser que você tenha chegado para Ele já como um vaso quebrado, como eu cheguei. Quem de nós nunca se quebrou por aí, não é verdade? Eu cheguei para Ele quebrado. Você chegou inteirinho, arrumadinho, redondinho? Desculpa, que eu lembrei do moço ali. Você viu a foto dele aqui? Aquilo lá era um vaso
que o maribondo já tinha feito até ninho. E hoje está um vaso bonitinho, você viu? Você viu? Vai falar que aquele vaso não estava derrubado, estava ou não estava? Você está doido. O que Deus faz com o vaso, hein? Que coisa. Aí o profeta está lá olhando, ó. Aí o vaso caiu. Bum. Caiu, perdeu a aparência de vaso, sabe? Perdeu a aparência de vaso. Um vaso fresquinho ainda, bateu no chão, voltou a ser o quê? Simplesmente barro. Mas ele pegou ele e deu forma de novo. Isso aí, igreja, é muito rico, isso aí, sabe? Quisera eu ter sabedoria para explicar, fazer você entender o que significa isso. Quisera eu. Isso aí é tão extraordinário, porque quem de nós nunca se deparou com uma situação impossível e irreversível? Provavelmente muitos de vocês estão batendo de frente com um problema que parece que não vai ter solução. E Deus está dizendo exatamente isso. Você pode estar esborrachado, você pode ter perdido a forma de vaso. Eu vou fazer você perfeito. Eu vou fazer, ele está dizendo. E ele falou para o profeta, fala para o povo, ó. Fala para o povo que o povo é barro nas minhas mãos. Olha lá. Olha lá. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó. Ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que ele faria. Deus está dizendo, basicamente não depende de mim, depende só de cada vaso. Quem se submeter a mim, quem me reconhecer, quem me buscar, quem se afinar comigo, se alinhar comigo, então o que eu prometi é isso, é fazer o bem, é mudar a sua história. Agora quem não quiser, aí eu me arrependo também do bem que prometi, aí pronto. Então, o homem é barro. É barro. Deus é o oleiro. É claro que Deus não é um oleiro como aquele, né? Aquele lá nem tinha controle. Primeiro que ele deve ter se admirado, né? É claro que não era comum o vaso cair das mãos dele daquele jeito. Mas até o controle que um oleiro demonstra, o equilíbrio, vem de Deus. Porque se Deus quiser, ele vai se desequilibrar na hora, você viu? Se você me perguntar, Deus teria desequilibrado as mãos do oleiro? Penso que não. Simplesmente, como o equilíbrio que ele tinha vinha de Deus, Deus só tirou um pouquinho. Deus não manda mal para a sua vida, não. Ele só deixa de mandar o bem. Aí você entra em apuros. Se secar a fonte, igreja, se parar de chover na sua vida, suas folhas começam a cair. Lembra da mensagem? A não ser que as suas raízes estejam estendidas para o ribeiro. Aí você não precisa da chuva. Conclusão. Ainda que fôssemos oleiros, até o nosso equilíbrio dependeria de Deus, né?
o controle ali do barro. Mas não somos barro. Se o oleiro depende de Deus para equilibrar a sua obra, foi só Deus querer desejar e caiu, ó, só para ensinar para o profeta. Se ele, o oleiro, o homem, o profissional, o expert, o mestre, deixou o vaso cair, Deus depois encheu de sabedoria e ele fez um vaso perfeito. Imagina nós que somos barro. Se o oleiro depende de Deus, o barro depende mais ainda, não é verdade? É ou não é? Nós somos barro. Só que o recado que Deus manda é esse, que estando nós em algum momento da vida quebrados, ou se formos atingidos de maneira que a nossa forma, né, ela se vai, ou seja, a perfeição, a qualidade de vida, né? Se a gente se deparar com muitas deficiências na vida, ou física, ou financeira, ou familiar, ou sentimental, ou conjugal, o grande oleiro, ele só precisa ter o barro nas mãos, né? Como nós somos barro, mas nós somos barro diferente daqui, nós somos barro que pensamos. Ele nos deu livre-arbítrio. Nós somos barros que raciocinamos. E às vezes queremos tomar as próprias rédeas. Você entende a linguagem? Quem já andou de charrete? Você já andou de charrete, carroça? Você puxa o freio assim, o cavalo é teimoso, ele estica o queixo assim, não quer ir para onde você puxa não, já percebeu? O burro então, pensa num bicho burro, é o burro. Então, o jumento, né? O jumento, aí estica, ele empaca, não é isso? A mula, isso que a mula é o pior que tem. Mula quando empaca, você está doido. Você puxa e não quer ir. E assim é o homem. Aliás, a Bíblia diz que às vezes os animais são mais obedientes do que nós. Está lá em Isaías capítulo 1. Está lá. Porque nós pensamos, então às vezes achamos que somos autossuficientes. E não. Somos apenas barro. E é preciso que estejamos nas mãos do artista. Igreja, que tal você colocar esse barro que você é nas mãos do artista? Ele vai fazer um vaso perfeito. Perfeito. Igreja, eu até me emocionei agora, sabe? Porque eu não estou pregando só para você, não, estou pregando para mim também. Eu me emocionei agora, igreja. Está certo que eu sou um sujeito assim, chorão, né? Mas eu me emocionei porque eu fico pensando, se eu e você não atrapalharmos a Deus, nossa vida vai ser um sucesso. É só a gente não atrapalhar, igreja. Só a gente não atrapalhar. Vai ser um sucesso. Eu às vezes eu tenho mais trabalho em administrar a vaidade de bispo e pastores do que administrar a obra, vocês pregar. É muito mais fácil ensinar a vocês a administrar a vaidade de bispos e pastores e esposa, principalmente esposas de bispo. É tão difícil. Porque a vaidade, ela cega o ser humano. E ele não sabe o que está fazendo ou falando. A vaidade é terrível. Por isso eu fico pensando, se cada um de nós se cada um de nós se posicionar, porque no singular se é cada um, como barro, o oleiro vai trabalhar, e você sabe, esse oleiro aí, não tem perigo do barro cair, tem do vaso cair, e ele sabe da forma. Igreja, pega a minha vida de muitos anos atrás e põe perto da vida de hoje, você vai ver como é que o oleiro trabalha, igreja.
Pega aquele moço lá, igreja. Você viu a diferença? É isso. Fica de pé, por favor. Quem entendeu a palavra? Nós somos o barro. O mestre, o oleiro é o Pai Todo-Poderoso. Tem que admirar mesmo, né? A humildade de Deus. Olha com quem ele se compara. Você acha que ele tem alguém do tamanho dele para ele se comparar, igreja? Ou maior do que ele? Você já deve ter jurado: eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai, eu juro por Deus. Quem já fez essa besteira? É besteira mesmo. É besteira. Então, Deus jurou. Aí já não é besteira. Eu e você jurarmos é besteira. Sabia? Primeiro, você não pode jurar pela sua mãe porque você não é proprietário dela. Você não pode jurar pelo seu filho porque você não é dono ou dona dele. Muito menos por Deus. Agora Deus disse a Abraão: eu juro por mim mesmo. Quem já leu isso? Só ele pode jurar, porque ele jura por ele. Não tem ninguém superior nem igual a ele. Ninguém mais pode jurar na vida. Ninguém. Ele pode. Ele pode. Você não pode jurar por nada, nem pela sua casa. Você pode chegar lá e a casa está em cinzas, igual aconteceu com o náufrago. Agora Deus pode jurar por ele. Ele jurou por ele. Igreja, olha eu emocionado de novo, ó. Ele fez um juramento por ele mesmo, que nos abençoaria através da fé de Abraão, igreja. Deus jurou por ele que nos abençoaria. Por ele. Igreja, Deus jurou por ele mesmo, igreja. Ninguém na face da terra tira a bênção de Deus da sua vida. Ninguém pode tirar, porque ele jurou por ele mesmo. Feche os seus olhos e agradeça.